Pode mais mulher na área. E eu falo que nessa mesa aqui só aceita empresária milionária, com muito conteúdo para você aí de casa se inspirar. E não é só aprender não, gente, porque o negócio, o jogo vira quando você bota em prática. E aí, mulher, você empreendedora quer vender mais? Esse podcast é para você. Hoje temos Vanessa Prudêncio, expert em vendas, 25 anos no mercado de vendas, porque a venda é que gira a sua empresa para ganhar dinheiro, não é mesmo? E ela também é mentora de empresárias que vendem, cria processo dentro da sua empresa, porque o oxigênio do nosso corpo é o oxigênio da empresa, é dinheiro entrando. Então, é a equipe de vendas que faz isso acontecer. Não é mesmo, Vanessa? Seja bem-vinda! Olá, tudo bem, Tudo Lari? Eu ótimo! vou aproveitar, vou te filmar aqui, porque olha só, quem quer vender tem que ter uma boa comunicação. E você tem uma comunicação tão linda, e eu acho que você já tem que colocar isso aqui lá no seu story, se comunicar de forma assertiva, intencional, para se colocar Sim. para jogo e para se vender. E é isso que a gente faz nas redes sociais. A gente conversa com a nossa audiência. Se você não conversou com a sua audiência hoje, para tudo, dá uma pausa aí e vá bater um papo com a sua audiência, porque você tem que se colocar para jogo, você tem que se vender. Então, falando um pouquinho de mim, agora vamos entrar Isso. aqui no papo de Quem é Vanessa, essa vendas. mulher que Quem já é? chega chegando no lugar com esse cabelo e essa pose? Ah, que Gente, Vanessa, se chega delícia! no lugar, as meninas falam: não sei que Vanessa vende, só sei que eu quero comprar o que ela vende. Ela vende a sua venda. Verdade, verdade, Lari. E assim, isso ocorre com muitos anos de experiência, né? As Uhum, pessoas falam, ah, mas você se vende tão bem, você se comunica tão bem. Ai, que delícia te ouvir. Mas isso não nasceu ontem. Existe uhum, toda uma história que me tornou essa vendedora que eu sou hoje. E se você tem dificuldade para entender o que é vendas, venha sempre que conversar com a gente nesse podcast. Hoje você vai ter muitos insights para o seu negócio. Porque o que ocorre, Lari? As pessoas têm um conhecimento muito pequeno sobre vendas. uhum, E elas acham que para ser vendedor basta ter dom. Eu sou boa comunicadora, eu me vendo bem, o meu cabelo é estrategicamente pensado, a minha roupa é estrategicamente pensada para cada lugar que eu vou estar. Isso não é porque eu tenho dom, isso é porque eu sou inteligente. Mas essa intencional. inteligência não nasceu comigo. Aham, Eu tive que aprender, eu tive que estudar muito e também me decepcionar muito dentro do meu processo, porque dentro do processo de vendas existe os altos e baixos das emoções de um vendedor. Nem uhum. sempre vai dar certo. E nós precisamos ter sempre o olho atento para ver onde a gente pode estar melhorando e o que a gente pode estar fazendo. Hoje, o meu cabelo, a minha roupa, dessa maneira, comunica bem e passa uma mensagem que eu quero passar para que eu me venda de forma assertiva. Uhum. Você, melhor do que ninguém, presenciou que eu me vendi para você em alguns milésimos de segundo. Sim, gente, não é coisa surreal que acontece na nossa vida, né? Em 5 segundos, eu, Vanessa, já tava com várias empresas criadas, praticamente. Estamos criando um grupo aqui de negócio, você não está entendendo aqui essa Ai, conexão. ai. Então, isso ocorre por quê? Porque eu sou boa nisso? Sim, hoje eu sou boa. Mas eu Uhum. precisei estudar muito, investir em mentorias, investir em curso. Vamos entrar aqui um pouquinho na minha jornada do herói. Como que tudo começa? Eu sou filha do meio de 5 filhos. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai pedreiro. Acreditem ou não, eu já morei debaixo de barraca de lona preta, tá? Sabe aquelas invasões? Já cheguei lá a morar nesses lugares. Então, eu venho ali da extrema pobreza, mas eu sempre fui a revoltadinha da família. Desde pequena, eu sempre fui a abusada. A Mudou abusada. alguma coisa de ser abusada, amiga? Não! Agora eu só sou uma abusada inteligente. Sim. Hoje eu sou uma abusada inteligente. Antes eu era uma abusada revoltada. Uhum, Hoje eu continuo atrevida, continuo abusada, continuo arrojada, porém de forma intencional e uhum, estratégica. Então, por exemplo, naquele encontro que a gente se conheceu, eu pensei em como ir, como me apresentar, uhum, como chegar. Então, o salto foi pensado, a roupa foi pensada, o blazer foi pensado. Quando eu chegar naquele lugar de empresárias de sucesso, de mulheres empreendedoras disruptivas, qual a mensagem eu quero passar? Então, antes de sair de casa, eu me vendo para mim mesma. uhum. Eu me olho no espelho e falo:
Tô valendo quanto? Quanto que eu me pagaria, né? Pagaria quanto Aham. aqui para mim? Então, eu penso o lugar que eu vou estar, com quem eu vou me conectar, e a partir daí eu me moldo. É um personagem que eu crio? Não, porque eu sou eu em todos os lugares que eu chego. Mas eu não sou eu em todos os lugares como eu sou eu dentro da minha casa. Eu não Uhum. vou chegar num lugar e colocar o pé para cima. Eu não vou chegar em um lugar e falar de boca cheia. Inclusive, o Instagram também tá. Você não É só, vai. Não, como que eu disse na palestra, o não é a Instagram sala da não sua é a casa. sala da sua casa para você fazer o que você quer. Nada de colocar os pés para cima lá no Instagram. Então, eu me comporto no lugar de acordo com o resultado que eu quero alcançar, Uhum. de forma honesta, íntegra, correta, trabalhando os meus arquétipos, trabalhando os meus dons e talentos a meu favor. Porque eu tenho defeito também, tá? Eu não sou perfeita, Lari. Não sou. Eu também falho. Em Uhum. várias coisas eu tenho algumas deficiências que eu trabalho para poder fazer a curadoria das minhas deficiências todos os dias. E aí, voltando ali um pouquinho na minha jornada do herói, eu cresço nesse ambiente, eu fui uma filha, de certa forma, rejeitada, ou tiveram violências físicas e violências psicológicas, que desde pequeno eu tive que aprender a lidar com isso. Então, eu cresço nesse ambiente hostil. Mas o primeiro acesso que eu tive ao sucesso num processo de vendas foi vendo papai. Muito bonitinha, ela fala papai. É, de meu papai e de mamãe também. É, olha que interessante, a gente sempre viu, mesmo nesse ambiente hostil, Lari, mamãe era empregada doméstica, mas você não via um único fio de cabelo daquela preta linda que era a mamãe fora do lugar. A mamãe ia trabalhar de terninho, gente, pode acreditar. A Olha que mamãe legal. elegantérrima. A mamãe era muito bonita, então ela cuidava e prezava muito da imagem. Porque ela vendia algo, ela não sabia bem o que ela estava vendendo, mas ela, de alguma maneira, ela queria comunicar algo, porque ela também não se conformava com aquele ambiente que nós vivíamos. Uhum. E o primeiro acesso que eu tive com uma venda de sucesso foi com o papai. Nós morávamos nesse ambiente, debaixo de barracas, num tal de um Jardim Curitiba 3, lá em Goiânia. Fomos os pioneiros nessa cidade. Uhum. Só barracas de lona naquele lugar, os invasores. E aí houve uma oportunidade de fazer uma negociação com um lote. Papai juntou umas quinquilharias, chamou o dono desse lote, negociou, conversou, o dono desse lote saiu feliz da vida e ali foi o nosso primeiro grande sucesso. Uau, e foi uma permuta, né? Foi. Na verdade, foi uma venda muito bem sucedida. Aham. Foi uma troca. É bom estudar sobre venda. Esse negócio Sim. de permuta, de troca, já Aham. existe ali É, desde o os escambo, né? primórdios, né? O O escambo, escambo, lembra? é. Então, eu tive a primeira experiência de sucesso de venda, de ver uma boa negociação com o papai. Uhum. E também o processo, porque não adianta você vender bem se você não entrega bem. Papai junta ali com todo o time que ele tinha. Qual era o time? Eram os filhos e a esposa. Então, a partir daí, nós fizemos uso do que nós tínhamos. Se você está com medo de se colocar para jogo, de se vender, lembre de usar o que você tem. Olha que legal, Lari. A gente, nesse ambiente, a gente usou o que a gente tinha. Sabe como nós construímos a nossa primeira casa? Com adobo. O que é adobo? São tijolos de barro. Ali, com as nossas próprias mãos, a gente escavava o chão. Fizemos ali buracos e fazíamos dentro de uns moldes de madeirite ali, umas madeiras, colocávamos barros ali dentro e deixava secar no sol. E a partir dali, o papai foi construindo a nossa casa. E ele colocava arame farpado entre uma fileira ou outra. Eu não sei se ele intercalava, mas eu lembro que ele colocava arame farpado e o próprio barro era o cimento para poder colar os tijolos. Uhum. E olha que interessante. Muitas pessoas nessa mesma época começaram a construir. Nesse tempo, como não tinha tanta estrutura física de prédios nesse lugar, as chuvas vinham muito forte. Muito forte. De frente aonde a gente morava, tinha uma mata, que ela inclusive existe até hoje. Se você pesquisar aí, Jardim Curitiba 3, você vai ver que tem uma mata lá. E Uhum. essa mata ainda existe. Vinha uma chuva e derrubava todas as casas. A nossa casa, nosso barraco, era o único que não caía. Porque ele foi feito com excelência. Que é o que eu falo, não adianta você se vender bem, você ter alto ticket, se você não tiver uma entrega de excelência. Uhum. E o que papai foi? Ele foi o líder do time. Foi a primeira experiência que eu tive. Ele foi o líder. O que ele fez? Ele delegou, ele ensinou, ele treinou,
e ele executou junto com o time dele. Uau. E eu não entendia, tá, gente? Essa analogia que eu Depois faço de da minha tudo. história, Aham. eu tô fazendo agora já, depois de muitos anos. Aham. Nessa época, eu só conseguia lembrar que era divertido entrar naquela lama e fazer os tijolos e trabalhar ali com o papai. Mas hoje eu consigo entender que aquele foi um dos melhores processos que eu já vi acontecendo dentro da minha própria casa. Uhum. Então foi ali que a gente foi construindo a nossa casa, que a gente começou a ter um pouco mais de dignidade. Eu, a filha revoltada que era, ainda inconformada com a nossa situação, saio de casa aos 12 anos de idade. Foi a primeira vez que eu comecei realmente a ter as experiências de fato nos processos comerciais. E eu também não sabia que aquilo era um processo comercial, tá? Uhum. Muito jovem lá em Goiânia, como eu era muito grande, as pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas já foi trabalhar tão cedo? Sim. Você tem quantos anos, Lari? Tenho 35. 35? Aham. Eu não sei se você pegou essa fase, eu tenho 41. Que a gente começava a trabalhar muito cedo, ainda adolescente. Uhum. É recente ainda a Lei de Proteção da Criança e do Uhum. Adolescente. Ela é super recente. E nessa época, opa, tô balançando aqui o nosso microfone. Nessa época, a gente já começava a trabalhar muito cedo. E eu saio como a filha revoltada, a ovelha negra da família. Saio dali e começo a ter o meu primeiro acesso, que foi um treinamento que eu tive numa empresa que vendia livros de porta em porta. Você já chegou? Você pegou essa fase, Lari? Você tinha falado que era da. Que eu lembro da Barça, era de enciclopédia? Enciclopédia? Exatamente. Ah, Aí eu nunca esqueci, gente, dentro do processo comercial, quando a gente se apresentava no processo de prospecção e eu não sabia que isso era prospecção, hoje tem os nomes, né? hoje tem Eu o só nome. fazia. Só chegar a fazer isso tudo. Me treinaram, eu era um robozinho, a gente só fazia. E o Aham. processo de prospecção, a gente batia na porta da casa das pessoas e falava: olá, tudo bem? Eu sou Vanessa Prudência, eu sou do DEP, Departamento de Pesquisa Estudantil. E nós estamos hoje aqui passando na sua comunidade para fazer uma pesquisa, para saber como que está o desenvolvimento intelectual e social da sua família. Posso adentrar na sua casa? E aí a pessoa abria a porta para gente. Ou seja, eu fui ali, eu levanto um interesse, eu faço o levantamento de Uhum. interesse desse cliente, desse lead, né? Porque hoje chega o Uhum. lead, eram os Hoje tem nossos nome pra tudo. prospect, hoje tem um nome para tudo, era o prospect. Aí ela abria a porta e eu entrava, e a gente normalmente sentava ali na sala de estar. Uhum. Então a gente tinha um script para poder fazer perguntas. Uhum. Olha que legal. Você do processo de vendas, venda, gente, é ciência, é matemática. Se você estudar venda, se você tiver treinamentos de venda, se você quiser saber como girar o seu negócio, é só você estudar, viu, E não tem Lari? indicadores. Tem gente que vende para não sei quantas pessoas, no final não tem indicador de. Tem que ter indicadores, né? Os indicadores são primordiais. E Uhum. todo esse processo de venda tem que ter indicador. O processo de prospecção, a hora que você vai lá bater na porta desse cliente para poder prospectá-lo, e hoje a gente bate na porta através dos meios de comunicação social, Uhum. mas eu ainda faço esse processo de rua, vou a campo, por exemplo, porque eu sou também gestora comercial de uma empresa da área da construção civil. Eu continuo com o processo bater de porta em porta, só que de forma diferente. Hoje eu chego lá A e Vanessa povo acha que é saiu doutora. de fazer os tijolos do barro e hoje ela não mudou tanta coisa assim do ambiente. Ela continua, mas de uma forma mais intencional, né? Isso é muito legal de E agora entender. ganhando dinheiro, né, Lari? Agora é a abusada que ganha dinheiro intencionalmente, né? Arrojada, Arrojada, atrevida, atrevida. atrevida. E olha só que interessante. Eu nem gosto de contar essa jornada do herói só falando da jornada do herói. Uhum. Porque como eu sou da área da psicologia, da psicanálise, então para você me conhecer um pouquinho mais, eu sou formada em gestão comercial, sou pós-graduada, viu, Lari, em gente e gestão, sou formanda em psicologia e formanda em psicanálise. Uau. Então eu gosto dessa área da matemática mesmo, dentro da psique humana. Uhum. Eu acho que as coisas existem uma explicação. Não adianta simplesmente eu chegar aqui e fazer pose de Mulher Maravilha que eu vou bater meta. Não Uhum. funciona assim. Eu entendo que para eu bater meta, eu tenho que ter método, eu tenho que ter processo e eu tenho que ter rotina. Se você não gosta de rotina, saia dessa cadeira de vendedor. Porque a cadeira de vendedor não cabe para quem não sabe ter rotina, Uhum. tá? Então a gente tem que ter horário, a gente tem que ter meta diária, a gente tem que exercer a nossa função de vendedores todos os dias. E tem gente que quer vender e falar, não trabalha sob pressão. Olha, Chega e engasgou a pessoa. gente do céu, pelo amor de Deus, existe uma crença muito limitante sobre o processo de venda. Aí, voltando lá nessa história, eu vou acabar derrubando esse microfone, gente, mas se eu derrubar, a gente começa de novo, tá? Porque, como palestrante que sou,
As Você mãos já me boas, viu? né? A- a- Eu falei até pra Celine, gente, eu vou imitar a Vanessa Eu pareço palestrando. polvo. Eu pareço um Ela polvo. desfilando no meio da palestra, bem legal. Então a minha mão voa, porque eu faço muito uso do rapó também. Isso tudo é técnica. Uma hora a Aham. gente pode conversar sobre isso, Tem sobre podcast como só pra, influenciar. né? Como influenciar as pessoas dentro das suas palestras. Posso ajudar vocês também com isso. Uhum. Então, lá, quando o cliente abria a porta, era o processo de prospecção. Então, eu tinha um script, eu já criei um processo antes, a gente já tinha um script ali antes. Nós já tínhamos material para poder mostrar para esse cliente, ou seja, nós fizemos a tarefa de casa. A gente sabia quais eram as cidades que a gente poderia visitar, que haviam possíveis clientes. Então, foi feito um estudo ali para saber qual era o nosso nicho, qual era o nosso cliente perfeito, quem eram os nossos personas. Então, todo esse estudo foi feito antes. E olha que eu acho que essa empresa fazia isso muito de forma intuitiva, tá, Lari? Porque todos esses nomes que eu sei hoje dos processos comerciais, Meio que nem existia, né? eu acho que não existia nessa época, já faz muitos anos. Então, eles se prepararam, eles se muniram de conhecimento e de material para começar o processo de prospecção. E aí a gente sentava lá naquela sala e começava as perguntas e começava a conversar com aquele cliente, com todo aquele script. Como eu já falei, o processo de spin selling ali, conversando. Então, a gente procurava fazer perguntas que levavam o cliente já para dentro de algum produto nosso. Por exemplo, se tinham estudantes naquela casa. Quantos estudantes tinham? Em que série aqueles estudantes estavam? Quais as maiores dificuldades que aquelas pessoas tinham no nível de conhecimento ali dentro daquele ambiente familiar? Então, todas as perguntas, elas eram feitas de forma estratégica para eu entender qual produto eu ia mostrar para o meu cliente. Feito todas aquelas perguntas, a gente olhava imediatamente, que a gente era treinado para isso. Olha, se você não treina o seu time, não vai rolar a sua venda, tá? Você pode até vender. E não existe sorte no processo de venda. Você vendeu porque alguém queria muito. Mas não conte com isso sempre. E, Vanessa, mas isso é a gente manipular a informação? Não, é a gente fazer o levantamento, que hoje a gente já tem, é o levantamento de necessidade dentro do processo de venda. Primeiro vem ali a prospecção, depois vem o levantamento de necessidade. Então, eu levantei todas as necessidades daquele seio familiar, dos estudantes que estavam ali. Então, eu já milimetricamente eu já sei quais produtos eu vou apresentar. Aí eu venho numa terceira etapa do processo, o time. A gente começa a perguntar sobre renda. Quem são os tomadores de decisão? Como que gira aqui a renda da família? Quanto que vocês gastam com as coisas ali mesmo de benefícios? E o quanto é importante para vocês hoje solucionar essas questões de estudo dos filhos de vocês. Então, se é um valor para aquela família, se era um valor para aquela família realmente ter estudo, se o estudo para eles estivesse na primeira cadeia ali da alimentação, e a gente sabia que estaria, porque a gente já fez um estudo prévio para poder prospectar essas pessoas, aí a gente olhava na nossa lista e falava, vai caber aqui a enciclopédia, vai caber aqui o curso de inglês, que era aqueles milhões de livros de curso de inglês e mais um monte de fita, tá? Nessa época a gente não tinha CD nem disquete. Era fita mesmo. Sabe aquelas fitas? Eu não sei se vocês lembram que a gente pegava caneta e rodava assim. Então eram as fitas que a gente vendia ali naqueles pacotes. Ali eu já fiz muitos processos de venda. Olha só como que a gente já trabalhou. A gente se preparou antes, a gente fez a prospecção, a gente fez o levantamento de necessidade, a gente já identificou qual solução que a gente tem para aquela família. Mas antes disso, eu já entendi se eles estão no time, se eles têm dinheiro para poder pagar aquilo que eu vou vender para eles. Então, tudo isso eu pensei antes no processo de comunicação aqui, escutando esse cliente, fazendo perguntas abertas e perguntas fechadas, de modo que ele consiga me responder aquilo que eu preciso saber para poder oferecer o produto. Olha que processo inteligente. E hoje, a gente tem vários cursos disponíveis no mercado, vários conteúdos para ensinar a gente a fazer isso. E o que você tinha era nada mais, nada menos que a maioria das pessoas não tem, é uma esteira de produtos. Não, eu tenho, é o que a gente tá falando, né? A Vanessa tem um alto ticket onde ela vende ali para um público mais seleto. Mas, por exemplo, ela pode ter a gente fala de entrada de funil ali, para conhecer e dar a degustada ali de ver que vale a pena estar com a Vanessa.
É o que tinha. Tinha a enciclopédia, tinha curso de inglês e vai adequando ao nível de renda de cada pessoa, né? E a história também, porque, por exemplo, se eu identifico que aquela família não tinha condições nenhuma de comprar nenhum produto meu, mas eles tinham crianças pequenas, por exemplo, a gente tinha ali uma carta na manga, que eram livros de histórias, de bis, produtos bem simples, porém muito ricos de conteúdo, e que iria trazer para aquelas crianças já na primeira infância algum conteúdo intelectual, Ai, que e que lindo, era né? baratinho. Aham. E era baratinho, você conseguia então encher os olhos daquela família com algo que eles conseguiriam comprar para aquele seio familiar. Uhum. Então, essa é a preparação. E antes de entrar nessa empresa, antes de começar a trabalhar, ir em campo, nós ficamos treinando 15 dias internos. A gente entrava 8 horas da manhã, tínhamos 2 horas de almoço, eles mesmos preparavam ali os almoços pra gente, e eles treinavam a gente de forma repetitiva e constante, de 8 às 18 todos os dias. E hoje, às vezes, vai tirar a equipe ali do campo mesmo, de dentro da empresa, para dar um treinamento de um dia, 2 dias. Acha muito. Um líder que não treina o seu time, ele não presta para ser líder. Saia dessa cadeira. Se Eita, você fala isso não de treina, novo. olha só, Chicote, chicote. um líder que não treina, que não incentiva, que não delega, que não esteja ali disponível para o seu time, treinando, ensinando, ele pode sair dessa cadeira. Faça o favor, saia dessa cadeira. Porque você não serve para ser líder se você não está treinando o seu time. Sem treinamento, o time não tem alta performance. Uhum. E se você está na cadeira de liderança, é porque, na teoria, você já sabe, já tem um pouco mais de experiência e conhecimento mais do que o seu time. Então, você tem que ter conteúdo, você tem que ter bagagem para sentar na cadeira de liderança. Não dá para sentar na cadeira de liderança por vaidade. Não dá Por para sentar indicação. não dá Ok. para ser por indicação, principalmente quando se trata do processo comercial. Porque deixa eu te falar, se você negligencia o seu processo comercial, se você negligencia o seu time de vendas, se você negligencia a comunicação com o seu cliente, você está fadado ao fracasso. Isso vai ter impacto violar e direto com o faturamento dessa empresa. Hoje as empresas não faturam, não somente porque elas não sabem vender, mas também porque elas não sabem ser líderes. As pessoas acham que contratar vendedor é ir ali, pegar o currículo, vai, aqui, ó, tem X%. E agora com esse negócio de PJ, que eu gosto muito, eu adoro ser PJ, mas a gente tem que saber trabalhar de forma inteligente com isso, eles acham que só pagar ali 4% de comissão, 5% de comissão, joga o vendedor ali no mercado e ele tem que dar conta do recado. E ainda você é aquele líder general, que existem vários perfis de líder. Você não ensina, você não delega, e você ainda quer que ele venda Ainda cobra resultado. e cobra resultado. Então, se o seu time ele não te entrega, a responsabilidade não é do seu time, é sua. É porque você não está sabendo gerir. Eu sempre costumo dizer nas mentorias que eu dou, Lari, o seguinte, que se você não está tendo bom êxito, alta performance no seu processo de venda, o erro não está no seu time. O erro está em você, o erro está no processo. Por isso que a gente trabalha com aquilo que você já trouxe para nós, que são os indicadores. Por que você tem que estar anotando tudo e colocando ali tudo de forma sistêmica mesmo e categórica? Porque você tem que identificar se a sua prospecção é efetiva. Quando eu batia na porta daqueles clientes, a minha prospecção, ela era efetiva? Não sei. Eu tinha que metrificar aquilo no final do dia. Porque senão a gente tinha que mudar algumas coisas. A gente tinha que entender se eu estou falando com o cliente certo e se eu estou falando da forma correta. Então, todos os clientes, nós tínhamos uma ficha de anamnese e essa ficha, no final do dia, a gente tinha que preencher à mão. Uma planilha que a gente desenhava ali no caderno e nos foi ensinado a ler os indicadores. E nem sequer chamava indicador nessa época. Olha que incrível. Nossa. Uau. É muito bacana porque eu não gostava dessa empresa, porque eu não acreditava no método, porque eu achava que eu estava mentindo para os clientes quando eu dizia que eu era do Departamento de Pesquisa Estudantil. Então aquilo me incomodava, porque de fato eu não fazia parte dessa pesquisa, eu só estava ali para vender mesmo. Então aquilo me incomodava e eu não tive sucesso nessa empresa. Eu fui em primeiro lugar em todas as etapas do treinamento. Eu fazia de ponta a ponta tudo. Eu fui destaque no processo de treinamento, mas eu não consegui ficar na empresa, porque o fato de eu chegar no meu cliente e dizer que eu fazia uma pesquisa estudantil, sendo que o meu intuito era vender para ele, essa abordagem me incomodava.
Então, já é uma lição que eu tiro para hoje. Eu uso todo o conhecimento que eu tive nessa empresa, que foi um conhecimento muito bom. Mas a maior lição que eu tive é: eu nunca vou mentir para o meu cliente, eu vou ser honesta com o meu cliente. Uhum. Porque para mim não condiz eu dizer que eu faço uma pesquisa, pesquisa para onde? Aquilo vai mudar o nosso social? Isso de fato vai trazer Sim. uma inovação aqui social para a nossa comunidade? E, querendo ou não, o processo de prospecção inicial, ele trazia essa mensagem, que a gente levaria algum tipo de solução. Eu, de fato, eu levava uma solução, que era o conhecimento. Eu Uhum. estava mesmo vendendo algo que poderia transformar e mudar essas famílias. Você que está ouvindo esse podcast, você um dia recebeu um vendedor de livros na sua casa, conte pra gente se esses livros fez a diferença na sua vida. Aí, pois é, não sei se era a Barça que você vendia, não, né? Ai, eu Era não me gerente. lembro da empresa. Eu lembro de forma cirúrgica todo o processo comercial. Aham. É o que faz sentido de lembrar, É, né? é o que realmente me importa hoje, porque eu Uhum. tive muitos aprendizados, mas eu não me lembro qual era a empresa. Era lá de É, Goiânia. mas o que você falou foi que minha mãe. Exatamente, você falou, eu lembrei exatamente. Entrando ali na sala de estar, que a gente tinha na sala de estar e fazendo essas perguntas, né? Minha mãe acabou que minha mãe é professora, minha família toda é professora, meu pai e tal. E a minha mãe comprou a Barça. Eu lembro que foi um valor bem alto também, Era não era alto, bem alto. era Mas a caro. minha mãe falou assim: é muito melhor do que você ficar tendo que ir no numa biblioteca que é longe, vai fazer uma pesquisa, não tem. Isso é real. Toda vez, isso fez muita diferença, porque todas as vezes que eu entregava trabalho, que eu sempre fui de escola pública, os meus trabalhos eram muito diferentes das outras pessoas. Porque houve um Porque era investimento Barça ali, e né, as em pessoas não tinham na conhecimento. casa delas, né? Então, eu não consegui pesquisar, não achei. Na hora que eu entregava umas 4, 5 páginas, tem gente que fazia metade, né? E aí, isso daí, né? De investimento e tudo mais, a gente conseguia ver o retorno ali na própria nota do dia a dia. E de fato tinha, porque nessa época, se você tinha minimamente, principalmente a gente que vem ali de um lugar mais simples, se você tinha minimamente acesso ao conteúdo, acesso ao conhecimento, porque diferentemente de hoje, hoje a gente só não estuda quando a gente não quer. Se a gente não É, quiser, a gente porque não estuda. Porque a gente tem o aí Google, um mar, praticamente, o YouTube, nós conteúdo temos um demais. mar de conteúdos e conteúdos incríveis gratuitos. Se você bem Uhum, procurar, você vai. E você nem precisa procurar muito, tá, Lari? uhum, Nem precisa correr atrás assim desesperadamente e achar que está procurando uma agulha no palheiro, porque não está. Nós temos conteúdos incríveis na internet de forma gratuita. Hoje as pessoas não estudam porque elas não querem. uhum. Hoje as pessoas têm dificuldade em alguma área ali de desenvolvimento, principalmente do seu negócio ou da sua vida, porque elas não buscam conhecimento. Porque se elas quiserem buscar conhecimento, elas vão achar e não basta achar o conhecimento. Ainda tem que Praticamente. executar, ainda tem que Uhum, aplicar aquilo que elas foram buscar. Porque muitas também vão lá, consomem todo esse conteúdo e depois colocam esse conteúdo na prateleira. uhum, Efeito nenhum ele vai ter. Então não é diferente no processo de venda. E voltando lá nessa história, olha que interessante. Aí a gente fez todo esse levantamento, a gente identificou o time do cliente, a gente identificou a tomada de decisão, o budget. Eu acho até, nem sei se eu estou falando essa palavra certa, uhum, para entender se eles têm realmente condições financeiras de fazer aquele investimento. uhum. E olha só que incrível. Hoje eu faço cursos de venda, eu só me lembro do DEP, Departamento de Pesquisa Estudantil. Eu falo, gente, tudo que eu aprendi lá nessa empresa, eu tô pagando Eu hoje já sei caríssimo. fazer isso aí, gente. Fazia Hoje eu dentro. pago caríssimo para poder aprender algo que eu aprendi de fato, e eu aprendi muito, Uhum, tanto que eu me lembro dos detalhes do processo, porque eu acreditava muito no processo de venda. Eu só uhum. não acreditava no. A única coisa que pegou para mim era ter que E era, dizer que e eu era era uma de uma coisinha tão pesquisa pequena, pequena, né? perto do Às processo vezes é o como um jeito que todo. você poderia ter. Não era você, né? Porque você replica o que te ensinaram, mas até eles mesmos, a forma de falar diferente. Estou aqui para poder agregar conhecimento para vocês, né? Dava para dar uma. Mas isso aí, o seu valor foi inegociável que te travou a querer continuar, né? E olha que interessante, uma coisa que você traz aqui para nós, valores. Toda empresa tem que ter princípios e valores. Uhum, Se você não tem princípios e valores, a sua venda também vai ser capenga. Você pode saber com o pé nas costas, core e saltear todo um processo de venda. Se você não tiver princípios e valores e processo, você é uma enganação. Então a uhum. gente tem que ter muito cuidado com o que de fato tem valor para nós. Porque se você está trabalhando hoje na área de vendas numa empresa e aquilo não faz sentido para você, eu te convido a sair dessa empresa e procurar um lugar que de fato faz sentido para você. E hoje, se você entrega um produto ou serviço, você não acredita no seu produto ou serviço, você não entrega, se você não acredita na sua entrega, eu também te convido a criar um outro produto ou serviço. Eu acredito muito no poder das vendas, Lari. Uhum. Eu acredito muito. Eu acredito que a gente tem que saber se vender.
Porque antes de eu vender o meu produto ou serviço, você me comprou sem eu abrir a boca. Uhum. Porque eu sei me vender. Porque eu aprendi a me vender. Porque eu aprendi a cuidar da minha imagem. Porque eu aprendi a cuidar da minha comunicação. Porque eu aprendi a tirar os ruídos de como eu me coloco para jogo. Então, se eu vou no encontro com você, eu posso errar, porque eu não sou perfeita. Mas eu estarei ali estrategicamente, de forma intencional, para vender. Para eu converter aquilo em alguma coisa. Ah, mas aí, Vanessa, você só está pensando em você. Não, eu estou pensando no outro, porque o que eu tenho, o ouro que eu tenho, esses 25 anos de experiência que eu tenho ouro na área mesmo. das vendas, eu vou ajudar muitas pessoas. E, né, conheci Vanessa na reunião do Clube MB, que é o clube de empreendedoras que a gente faz parte. E eu falo, você chega a ser um absurdo de mulheres com conteúdos incríveis, mulheres maravilhosas, que não sabem se vender. E muitas vezes, nas dinâmicas que a gente faz, Vanessa, eu vou contar um pouquinho da minha história, daqui a pouco cada uma vem de amiga. A outra vende amiga trilhões de vezes melhor do que ela própria se vende. E teve um encontro que a gente fez, que a menina, eu vou te contratar pra você me vender. Aí eu falei assim, não, você que tem que aprender a se vender. Porque ela não vai estar com você na fila do pão, na fila de algum lugar. Então, assim, não é sobre o outro toda hora estar te vendendo. Claro que é bom também que escala o seu negócio, mas as pessoas não sabem se vender. E ela quer ter resultado, e eu não sei o que acontece na minha vida. Eu vejo muita reclamação disso. Eu falo, tá, mas todo mundo tem sucesso, eu não tô tendo. Consegue entender que tudo parte de você, do seu posicionamento, do jeito que você comunica, né? Tem uma coisa que eu vejo também que, tem uma regra que tem que ser assim, principalmente no Instagram. No Instagram tem que ter uma certa ordem, né? Como a Vanessa sempre falou. Mas é uma perfeição que as pessoas não alcançam, aí trava. Né? Tem a Luana que vende prata. E aí eu falei, Luana, não vi seus stories hoje, Luana. Todo dia, o que que você faz todos os dias? Ela caminha pro trabalho dela. Esse caminhar, ela consegue muito tranquilo gravar 3 Mas stories. você está cobrando para dar essas dicas, essa mentoria express para essas pessoas? Não, então aquela... Olha só, você Aí, dá ó. 2 dicas. Para de entregar seu ouro de graça, tá? Sim. Todos os seus diplomas, todos os seus cursos, todos os investimentos financeiros, psíquicos, que você investiu em você, na sua carreira, no seu produto ou serviço, não é para ser feito de graça, tá? Vamos jogar jogo de gente grande. Sim. Se você quer ajudar alguém, primeiro, você tem que saber se essa pessoa quer ser ajudada. Esse é o primeiro ponto. Já mudou Agora, muito, se ela quer te ajudar, ela tem que se ela quer a sua ajuda, ela tem que te pagar por isso. Você não tem que trabalhar de graça. Ah, mas é porque eu tenho. Não, você não tem. Você tem que trabalhar com dinheiro. Tem que ser jogo de gente grande. Você não tem que fazer as suas entregas de forma gratuita. Você pode fechar parcerias, collabs, que é diferente. Porque aí existe uma troca. Nós aqui, por exemplo, hoje a gente está numa troca. Hoje a gente está aqui trocando, por quê? Porque eu vou fazer a diferença em algum setor das suas entregas e você vai fazer a diferença em alguns setores das minhas entregas. Ok, isso é plausível. Agora, eu ir lá, querer fazer com que a pessoa venda, que a pessoa coloque dinheiro no bolso, sem uma troca, sem a intencionalidade, sem receber por isso é burrice, tá? Isso é jogo de criança. E aqui nós não somos criança, aqui nós somos empresárias adultas. Então, pegar a pessoa e dizer o que ela tem que fazer, o primeiro ponto, tem que se perguntar, ela quer? Primeira questão, antes de tudo. Ela quer melhorar? Ela quer transformar? E hoje o que eu vejo, todo mundo, 100% das empresárias. Eu nunca cheguei em um lugar que uma pessoa não me dissesse que ela tem dificuldade de se vender. Aí ela diz, mas aí eu vendo a minha amiga. Ótimo, isso também está dentro do processo de venda. Isso se chama indicação, isso está lá no nosso pós-venda. Após a pessoa experimentar, degustar, você fazer as suas entregas, ela faz as suas indicações, ela te vende. Ok, isso está dentro do processo de venda. Mas antes disso, a gente tem que saber se vender de forma intencional e estratégica. Aí eu pergunto para as pessoas, mas quando foi a última vez que você leu um livro de vendas? Quando foi a última vez que você escutou um podcast de vendas? Quando foi a última vez que você parou na frente do seu computador e consumiu conteúdos relacionados à venda? Elas acham que não precisa, Lara. Elas acham que simplesmente o fato delas terem cursado uma universidade, ter um diploma, ter feito os cursos, mentorias, é suficientemente bom para poder se vender. Não é. Não é. Você tem que aprender a se vender. Isso é técnica também. Isso também se aprende. Eu ensino as mulheres a se vender de forma estratégica e intencional. E principalmente com alto ticket. Vanessa, essa parte dos seus produtos, né? Hoje, se você tá vendo esse podcast até agora, com certeza, meu Deus, o que é que eu compro dessa Vanessa? O que é que eu quero? Então, hoje, qual é a sua esteira de produto? Como é que você tem trabalhado? Explique aí pra gente.
Eu vou filmar aqui, gente, porque afinal de contas eu tenho que me vender, né? Então eu tô tentando aqui a todo conteúdo. momento criar um conteúdo para eu postar nas minhas redes sociais. Então, se você não criou conteúdo ainda hoje, então, por favor, faça isso e comunique com a sua audiência. Se coloque para jogo, para se vender. Então, Lari, dentro da minha esteira de produto, tudo é correlacionado com vendas, gente e gestão. Então, hoje, o meu produto de entrada, nós temos e-books aí para poder te ensinar a se vender de maneira estratégica e intencional, criar o seu repertório. Hoje a gente tem um e-book que custa R$ 49,90 para você criar o seu primeiro repertório. Primeiro, se você não tem repertório, você não sabe se vender. Não tem show, minha filha. Esse Não tem repertório show. não tem show. Tem que ter um repertório. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que saber o que eu vou falar com você, por mais que a gente chegue, olha só, Van, a gente vai ter um podcast e ele vai ser interativo. Você vai chegar lá, vai falar um pouco de você e não sei o quê. Mas se eu não tenho um repertório, eu vou chegar aqui e vou falar o quê? Por exemplo, a história do Departamento de Pesquisa Estudantil, a minha história, a história de papai, a história de mamãe. Eu tenho toda essa história, desculpa, vívida dentro de mim, na minha mente. Mas eu trabalho essa história, eu escrevo a meu respeito, eu leio a meu respeito, eu crio o meu repertório. Então, primeiro ponto, a gente tem esse e-book para te ensinar a criar o seu repertório, de como você se comunicar de forma assertiva e intencional. Nós temos o Mentoria Express. O Mentoria Express, ele não é para todas as pessoas, ele é em específico para quem está com uma dor muito latente no processo de venda. Porque lá a gente não tem ferramenta na Mentoria Express. A Mentoria Express, a pessoa chega até mim e fala, olha, eu tô com muito problema aqui no meu fechamento. Eu conduzo todo o meu funil de vendas, só que na hora do meu fechamento eu tenho objeção de preço. Aí eu vou fazer toda a anamnese, vou fazer a curadoria. Essa será um encontro de 1 hora, o primeiro encontro, e depois a pessoa tem 30 minutos de tempo comigo, mais 30 minutos. São 3 encontros no total e eu vou acompanhar durante 30 dias essa pessoa pelo WhatsApp e por ligação, para fazer a curadoria de dores específicas. Então, Mentoria Express não dá para você chegar lá e fazer Tô com terapia. dúvida em Não, tudo, não né? dá. Aquela que aí não fez a tarefa de casa, aí qual a dúvida? Tudo. Não dá. A Mentoria Express, você tem que chegar com a sua dor latente, tem que chegar lá sabendo aonde dói dentro do seu processo comercial ou dentro do seu processo do se venda. Eu consigo me comunicar bem com a minha audiência, mas na hora de falar o meu preço, na hora de me colocar para jogo, chamar o cliente para passar cartão, eu travo, eu breco. Vamos trabalhar em cima disso na Mentoria Express. Então, é algo realmente express. Você chega com a dor e eu vou fazer a curadoria dela com você e vou te dar as atividades para você sanar essa dor. Essa Mentoria Express, ela custa R$ 997, onde a gente já vai em busca do resultado imediato a partir daquela dor que você traz para mim. E eu tenho a minha mentoria, que são 3 meses, a mentoria individual. Essa mentoria individual, a gente trabalha alguns pilares, que é o pilar da comunicação, como que você se comunica, como que você se coloca para jogo, qual a mensagem você quer passar para o seu cliente. Eu vou também fazer uma anamnese da sua rede de comunicação, que seja a sua rede social, o seu Instagram, o seu LinkedIn, aonde está o seu cliente, como se comunicar com esse cliente. Então, nós vamos fazer a curadoria de todo o seu processo comercial, desde você se vender até você vender o seu produto e cobrar um valor justo. E o valor justo, gente, não é aquele, eu acho justo cobrar R$ 97. Não. Quanto que você já investiu de tempo aqui? Como que são os seus produtos? Como que são as suas entregas? Vamos avaliar tudo isso aqui e vamos ter sim alto ticket. Então, dentro da minha mentoria individual, um dos meus pilares e os que eu julgo mais importante é a minha mentorada saber cobrar alto ticket. Ela não pode ter medo de cobrar. Ela Tem não... gente que chega a travar na hora de falar o valor, né? Pelo amor de Deus, minha empresária, minha valiosa, minha Antônia, deixa eu te falar. Você é uma empresária de alto ticket, não tenha medo de cobrar isso. Sabe por quê, Lara? É honroso a gente cobrar um preço justo. E você tem que saber de você, se conhecer também, tão bem, para você chegar no lugar e dizer o seguinte para o seu cliente: olha só, Lara, a minha mentoria do Se Venda, ela custa R$ 15.000 por 3 meses. E essa mentoria, ela é tão impactante, ela vai fazer tanta diferença na sua vida e você vai conseguir alcançar os resultados que você quer, que eu sou capaz de cobrar por isso. Porque eu tenho certeza na minha entrega. E eu garanto a minha entrega com você. Se você for comprometida, se você fizer o que eu te ensino, se você vier para jogo junto comigo, sentar à minha mesa e realmente for comprometida com o seu resultado, você vai ter resultado. Não existe a menor possibilidade de você não ter resultado se você não for comprometida. E isso é tão honroso, isso é tão honesto, que eu sou capaz de cobrar de você. Você quer Pix ou cartão, Lari?
Já tô aqui com o link do cartão. Então, eu não tenho medo de cobrar o meu auto ticket. Então, essa mentoria individual, onde a pessoa vai estar comigo. Tamo junto. Seu problema se torna o meu. Claro que eu não sento na sua cadeira. Eu não sento e eu não sinto a dor do meu cliente. Sim. Mas eu me importo com ela. Existe uma diferença muito grande entre a gente sentir a dor do cliente e a gente se importar com a dor do cliente. Se você sente a dor do seu cliente, você tem que ir para terapia, tá? Você tem que se tratar, você vai se tratar primeiro, aí depois você começa a solucionar os problemas do seu cliente. Porque sentir a dor do seu cliente é diferente de você se importar com ele. E tem muitas pessoas que chegam e querem sentar-se à nossa mesa, querem sentar na nossa cadeira, e eles têm o intuito de fazer com que a gente sente a dor deles. A gente não vai sentir a dor desse cliente, o lugar dele é o lugar dele. E sempre vem muito com vitimismo, né? Daqui a pessoa quer explicar porque ela não tá dando certo. Principalmente dentro do processo de venda. As pessoas sempre têm uma justificativa. Então, agora eu vou falar para a câmera, porque agora é uma outra puxada de orelha. Tá chicote, chicote. Se você é boa e desculpa, meu amor, você não vai ser boa em mais nada. Aliás, vai ser excelente uma coisa, tá, Lari? Quem é muito bom em desculpa é excelente em não entregar nada e não fazer nada. Tá? E é um outro corte do podcast. Uma outra parte aqui do nosso podcast, dessa conversa deliciosa. Então, nós precisamos entender esses processos. Então, se a pessoa quer girar o negócio dela, vender de forma intencional, estratégica, botar dinheiro no bolso, tô com ela. Tô junto com você. Lara, eu não tenho problema de ficar sem dormir para atender o meu cliente, para ajudar o meu cliente, mas ele tem que ser comprometido com as entregas dele. Eu trabalho muito, porque eu falo, Van, mas você trabalha sábado, domingo, feriado, trabalho, porque eu quero dormir nas Maldivas. Eu quero dormir em Dubai. Eu quero dormir nos lugares mais inóspitos que eu sonho em conhecer desse país, desse mundo. Então, isso existe um preço para ser pago. Então, eu vendo e vendo muito bem o meu produto ou serviço. A nossa colega está entrando na frente da nossa câmera. Para tudo agora. Para tudo, Senhor. Então, Lari, esse processo de venda, a gente trabalha dentro dessa mentoria. Eu tenho outras mentorias B2B. Essas mentorias B2B, eu não tenho como te falar que valor delas, porque a gente faz uma anamnese. Então, eu desenho todos os processos comerciais dentro das empresas, vai depender muito do faturamento dessa empresa, quantas pessoas eu tenho que treinar, quem eu tenho que treinar e quais são as principais dores. Hoje, eu já tenho vários clientes B2B, onde eu sou ali realmente a mentora, não somente dos gestores, mas do time como um todo. Então, a gente tem desenvolvido ali um trabalho maravilhoso, onde todo o time aprende a se vender, as pessoas aprendem a se vender. E olha, eu falo, gente, estou criando monstros nesse lugar. Viram monstros de vendas, Lari. Assim, as pessoas realmente viram chave, porque a gente trabalha dentro da área da psicologia e dentro da área da psicanálise, para a gente poder entregar o nosso melhor produto e o legal é que você fechou a roda muito bem fechada, né? E pertinho é ela. Porque, principalmente, é muito emocional. E essas travas, você já veio, já fala de venda, já limpa aqui o partido emocional e tudo junto. Muito bom. Sim, eu tenho uma mentorada que ela sempre reclamava assim pra mim, Van, eu não consigo me vender. E ela falava tanto isso me incomodava. E eu, pode falar palavrão? No podcast a gente não fala palavrão, né? Pode falar? Fala cacete, você não vai vender mesmo. Você fala o tempo todo que você não vai vender, você não vai vender. E aí, eu fui trabalhando com ela e a casca estava muito dura. Gente, eu vou descobrir aonde eu vou pegar na dor dela e eu vou amassar essa dor e ainda vou pisar em cima dessa dor que é para sangrar bastante para ela aprender a se vender de uma vez por todas. Aí, numa conversa que a gente estava tendo no WhatsApp, eu mentoreando ela, ensinando ela o processo, porque o processo a gente continua, independente se a pessoa já sentiu aonde estão as dores dela ou não, porque a gente faz essa curadoria psíquica também e a gente segue o processo. O plano tem que continuar andando. E aí, pego. Olha, eu saí de uma empresa, eu tive uma transição de carreira, eu ficava meses sem ver meus filhos, eu ficava tempo sem ver meus filhos, ótimo, achei a dor onde eu queria atuar. Você vai escrever para mim cartas pedindo perdão para os seus filhos, pedindo perdão para o seu marido, pedindo perdão para você, porque isso ainda é uma dor para você. Então agora eu quero expor essa dor. Nós vamos expor essa dor. E agora você vai entender a sua motivação de ter deixado o seu trabalho seletista para ser uma pessoa PJ, para ser uma empresária. E eu não aceito você não ser mais que uma empresária de muito sucesso. Então agora eu quero mexer nessa ferida. Ela, Van, mas vai doer muito. É para doer. É para doer, para não doer muito, nunca mais, né? A gente vai expor aqui essa sujeira. Então achei essa lacuna com ela, a gente está expondo, pronto, achei sua motivação aqui para você aprender a se vender.
Essa é a sua motivação. Quando o seu cliente, quando você chegar no processo e ela faz todo o processo do funil de vendas de forma bem certinha, aí na hora de falar o preço ela tem medo, aí na hora de falar que a minha mentoria é R$8.000, eu travo, nossa senhora, o que que eu faço? Jesus, ele não vai querer pagar. Se ele não quer pagar, problema dele. Que ele então dá licença do seu funil de vendas. A primeiro ponto, primeira lição das vendas que eu aprendi, Lari, é arranque o não do seu cliente. Que aí você para de perder tempo com ele. Arranque o não dele. Porque se ele não está no time, e todas aquelas conversas que nós já tivemos anteriormente, é exatamente para a gente saber isso. Se o cliente está no time, se ele está no momento de investir no seu produto ou serviço, se ele tem dinheiro para fazer isso. É muita questão que eu vejo, né, do posicionamento. Já sabe que você sempre fala, é alto ticket. O que tem ali, só tem R$200. Não vai nem perguntar, minha filha, o valor da sua mentoria. E é legal ter essa, digamos, não é certo uma barreira, mas entender de que tem gente que pode andar de Uber, tem gente que anda de Jeep, tem gente que anda de um carro. E a gente consegue... tem que ter cuidado, Lari. Por exemplo, principalmente quando a gente entrega serviço e quando aquilo traz um impacto e um resultado muito positivo na vida da pessoa. Por quê? Uma Lamborghini, eu de fato não vou comprar. Eu não daria o meu sangue para comprar uma Lamborghini, de forma nenhuma. Mas qual é o produto ou serviço que eu vendo? Qual é o impacto que aquilo tem na vida daquele cliente? Aí eu preciso analisar duas coisas. A exemplo meu. Eu estava num ambiente onde eu queria fazer a minha mentoria com Kênia. R$15.000. Eu não queria a pequena. Eu não queria a mentoria dela online. Eu não quis o produto menor dela. Eu quis o mais caro. Porque eu sabia que o mais caro eu iria realmente fazer as minhas melhores entregas. E aí, nesse processo de venda, o que a gente tem que identificar? Eu não tenho dinheiro. E eu, de fato, não tinha dinheiro. Não tinha. Mas eu queria. E aí você identifica o quê? Poxa, ela não tem dinheiro. Aí você faz uma outra pergunta, você começa a identificar uma outra coisa no processo de venda. Eu não tenho dinheiro, mas você tem determinação? Você quer muito fazer esse trabalho, esse serviço, esse produto aqui comigo? Quero. O quanto é importante para você? Descubra o porquê do seu cliente. Descubra o porquê. O pessoal da Kênia descobriu o meu porquê. Porque eu sabia que a partir do momento que eu investisse aqueles R$15.000 no curso dela, ia ser uma puta de uma girada de chave na minha vida. Então, olha a minha motivação. Se eles tivessem desistido de mim, porque identificou que eu não tenho dinheiro e não identificou o meu porquê, eles iriam perder um Pix que eu fiz. Paguei à vista de R$15.000. Nossa, Van, mas como que você fez? Você tinha? Não tinha. Arrumei um ex-namorado para poder me emprestar o dinheiro. Fui atrás, porque eu queria aquela transformação para minha vida. Eu desejei aquilo. Então, identifique, se o cliente não tem dinheiro, mas ele quer muito, ele vai dar um jeito de comprar o seu produto. Sabe o que eu vejo? Tem gente que, no próprio evento do Mulher Brilhante, né? A gente tá falando aqui da Kênia, que o evento ali nacional, todo uns 200 e pouco, 300 e pouco, a pessoa vira para mim e fala que não tem dinheiro. Eu falei, gente, lembra que o jogo não é sobre não ter dinheiro. É sobre o que eu vou fazer sobre o que você vai fazer, que você tem. Às vezes a questão de abrir a boca para alguém perto. Domingo agora, sábado, domingo, eu fui passar um dia no hotel, porque eu abri a boca para uma pessoa, que era aniversário do meu marido, e eu queria fazer tal coisa. Sabe o que aconteceu? A pessoa, toma, vou te dar uma diária do hotel. Você fez o quê? Eu falei para a pessoa certa do meu sonho. Dentro do processo, qual que foi esse processo? Você se vendeu. Me vendi. Sim. Então, assim, não é também sobre, eu quero ficar ganhando das pessoas do jamais. Eu não quero a que ganha, eu quero ser a que transborda, a que dá para as pessoas, né? Mas aí eu falo, gente, pelo menos tem roupa na sua casa parada, com certeza, criando teia de aranha aí, que nem cabe mais. Então, assim, nunca, gente, R$300 não tem para um curso, né? Digamos assim. Então, eu sempre pego e puxo muitas meninas para ir para esse evento, porque não tem não, bora lá, bora fazer estratégia, vamos. Para São Paulo, acho que foi umas 40. Não tinha gente que nunca nem andou de avião. Então, é muito legal. Gente, olha só, quando você quer, você faz. Tem muitas histórias que a gente poderia ficar aqui contando, diversas delas, para a gente contextualizar e fazer com que você entenda o que é um processo de venda, o que é se vender. Lari um dia foi fazer um desafio, precisava de um conteúdo. Olha só que menina arrojada, olha que pessoa corajosa. Ela queria um conteúdo, gente. Conteúdo, a gente cria vários, mas ela queria um conteúdo desafiador. O que você vendeu lá no aeroporto, Lari? Então, eu fui pro WLT, pro curso, né? Que também não tinha dinheiro para fazer o curso, né? Depois cena do próximo capítulo. Fui comprar a máscara R$10. E eu falei, gente, que máscara cara. E só que o pacotinho com 10 máscaras, 20. Eu falei, mas se eu tô com problema, a gente soluciona problemas, né? Solucionei o meio de outros. E vendi máscaras no aeroporto,
que meu voo tava bem lá pra frente. Falei, vou vender máscara, porque não é sobre ganhar o dinheiro ali na hora. Eu queria criar o conteúdo e outro para ajudar muitas pessoas a não perderem o voo. E foi muito legal, tá gravado no meu Instagram. Ah, que lindo! Reposta pra gente. Sim, Posta muito de novo pra legal. gente. Olha que bacana. Então, assim, você dentro de um meio, olha só. Eu escuto muito de algumas pessoas e eu gosto muito de aprender com quem eu acredito que sabe mais do que eu. A diversidade, ela é uma grande oportunidade de você crescer. Uhum. O Yang, é Yang? Não, não é o Yang, é o velho da van. Qual que é o nome dele, gente? Não lembro agora. É o velho da van, todo É mundo o já velho da sabe van, quem é, todo né? mundo já sabe quem é. E Yang é lá da área da psicanálise, gente. Olha eu misturando as pessoas. Coisas de Vanessa. Então, uma vez, ele disse uma frase: eu não tenho medo de crise. Eu ouvindo um podcast dele, eu não tenho medo de crise. Eu quero é que venha a crise. Porque a crise é a melhor oportunidade que eu tenho de ganhar o meu dinheiro. Porque na crise, eu vou encontrar uma solução. Eu vou entrar é no bom. serviço. Então, assim, Tem que ter medo, ele não. fala que todas as vezes que aparece para ele uma crise, uma adversidade, um problema, ele acha uma solução. E se você for analisar a sua vida valiosa, se você for analisar a sua, Lari, se eu for avaliar a minha, o momento que nós mais crescemos, que nós desabrochamos, foi no momento de crise. Uhum. Foi no momento desafiador. Foi naquele momento que a gente achou que talvez as coisas não fossem dar certo para nós. Foi naquele momento que talvez a gente pensou que as coisas não fossem acontecer, que não ia girar, que a gente não ia converter. E isso não é milagre, isso também não é sorte. Os milagres acontecem, sorte também. Eu também acredito em sorte e milagre, mas o índice delas é muito menor perto da nossa ação. Quando a gente tem uma ação, a gente vai ali, cria esse pensamento, a gente sabe aonde a gente quer chegar e a gente age. O maior poder de transformação que você pode ter hoje na sua vida é a ação. E isso daí aconteceu de eu estar ali para vender tudo, menos de 5 minutos. E o mais legal, depois disso tudo, é igual você falou assim, depois que passou tudo, eu entendi o processo de venda que aconteceu de forma surreal. Primeiro eu abri a máscara, deixei ali na mala e botei as marcas em cima da minha mala ali. E aí eu ficava assim, analisando quem poderia ser meu cliente. Os que já estavam tirando a máscara não seria, mas os que vinham correndo desesperado. Já estava fazendo um filtro Já ali, estava né? fazendo, e olhando ali muito rápido e tal. E tinha gente que estava realmente perdendo um avião. Então, assim, quanto que valeria essa máscara para essa pessoa? Se eu quisesse ter vendido por R$ 50, iam pagar muito tranquilo. Porque ainda ia ter que remarcar, né, compromisso de trabalho. Mas aí você já coloca aquilo que nós conversamos, né? Princípios e valores. Uhum. Mas assim, eu queria vender rápido, mas principalmente criar o conteúdo, né? Que eu não estava pensando realmente no dinheiro ali. Aí eu fui falando, eu tenho a máscara, as pessoas, porque eu não conseguiria gravar, teve gente que chorou, tem gente que me abraçou, porque você salvou meu dia e tal. E o mais legal de tudo, que do meio pro fim, eu nem precisei mais abrir minha boca, porque eu criei advogada de marca. As 4 pessoas que estavam na entrada, eu só fiquei parada, e as meninas, minha máscara, elas só faziam assim, ó. Tem uma pessoa ali, tem uma Aí, pessoa. ela vai resolver seu problema. Eu fazia assim, eu não falei mais nada. Então, por quê? É tão legal quando você movimenta ali, resolve um problema muito latente, que muitas vezes você vai ter vendedoras que você nem, digamos, paga comissão para elas ali. Ela quer propagar seu conteúdo para ajudar pessoas. Então, assim, depois disso tudo, eu falei, gente, solucionei a dor e fui criando conteúdo sem saber disso tudo que ia acontecer. Aí eu pegava o dinheiro, ficava sacudida assim, que mais uma venda e tal. Então, isso era 8 horas da manhã, eu perguntei, e vocês já venderam quanto hoje? Porque eu tô no aeroporto e ia viajar, já tô vendendo aqui alguma coisa. E vi que tive advogada de marca, uma comprou para outra amiga que tava vindo. Então, assim, foi muito legal a experiência. Olha que interessante, você usou o caos e fez desse caos uma transformação e você já vendeu uma solução. Dentro do processo de venda, a gente identifica as dores do cliente. Qual a dor? E principalmente a dor mais latente. É muito bacana a gente descobrir as dores, mas quando a gente descobre a dor mais latente e o porquê, a gente tem mais sucesso no processo de conversão lá embaixo. Por que o cliente está tendo objeção de preço? Porque você não prestou atenção no porquê do cliente, você não prestou atenção na dor mais latente dele. Nunca é sobre e nem o no dinheiro, desejo assim, mais latente. não é porque eu não tenho. Você quer? E assim, claro que vai ter clientes que não tem budget, claro que tem clientes que não tá no time para nós, isso é óbvio. Porque um sim pressupõe muitos nãos. São muitos nãos que a gente vai ouvir antes da gente conseguir, de fato, assinar aquele contrato, de fato, levar o cliente para passar o cartão, de fato, colocar o cliente na nossa mesa para ele passar o Pix para nós. O não, ele já existe, a gente já tem ele. Então, a gente vai trabalhar para arrancar o não do cliente, para que esse não a gente consiga converter ele
em si. Agora, uma dica, Lari, para a gente poder... Quanto tempo a gente ainda tem? 5 minutinhos. 5 minutos. Então, uma dica para a gente poder finalizar essa conversa deliciosa que a gente Muito teve bom. aqui hoje, com muito Aham. conhecimento. E eu esqueci, porque eu sou a... Qual que é o nome daquela peixinha? A Dolly. A Dolly. Eu sou muito Dolly. Se eu E não quando falo você na lembra, hora... você falando desse do sim, do não, tem um livro do Rick Chester, que é Escolha o Seu Difícil. E eu falei, uau! Aquele cara fala pra mim, vai com a seta no meu coração, assim, ó. Eu sou muito igual ele ali, de faca na caveira, né? E ele fala assim: quer ser intencional, quer dar certo? O esquema, meu brother, é calcule quantos não você precisa para um sim. Isso é indicador. Se eu tenho que falar com 40 pessoas para ganhar um sim, se eu quero 10 sims, o que você tem que fazer? Calcula quantos não você tem. Aí ele falava, era isso que eu fazia lá em Copacabana para vender minha água. Enquanto o povo tava reclamado, ele ficava em contagem regressiva. Ele falava que era 25 nãos para um sim. Sim. Aí ele ficava 25, 24, 23. Aí ele falava, agora é a venda. E quando ele descobriu isso, ele conseguiu tornar um sistema ali. Então é isso, né? Essa questão de conversão de venda. Eu preciso de quantas pessoas no meu funil? Eu preciso ter o lead de quantas pessoas para que o sim venha? E a gente tenha, mas eu recebi 5 nãos. Mulher, que ótimo! Quer dizer que você já tá chegando. O sim tá bem pertinho. Aí o que a pessoa faz? Desiste. É triste, porque eu vejo muito isso. As pessoas desistem muito diante de não. Uhum. É porque elas têm que fazer uma curadoria mesmo psíquica. As pessoas precisam entender que o não, ele é necessário e indispensável. Faz parte. E o quanto antes você arranca o não do cliente, melhor. Porque aí você para de perder tempo com ele. Porque o seu tempo vale dinheiro, vale recursos. Então, o que eu ia dizer exatamente sobre esse não. Quando chega a objeção, é muito bom, comemore. Se o cliente está trazendo a objeção para você, inclusive isso é muito importante dentro do processo de venda. Tire objeções do seu cliente, arranque objeções do seu cliente. Não É serviu sinal para que essa ele venda, tem... mas serviu para Não, outra. e assim, é sinal que ele tem interesse por aquele seu produto ou serviço. E se coloque à disposição. Seja uma ajudadora do seu cliente, uma solucionadora, uma realizadora daquele desejo que ele tem. Porque é assim que você consegue se conectar de forma intencional com o seu cliente e fazer com que aquilo realmente performance para a venda. Então, trazer a objeção é muito bom. Se o seu cliente ele já está lá na fase do fechamento, ele não disse nem que sim nem que não, ele não levantou nenhuma objeção, ele está te enrolando. Ele marca o fechamento com você, ele não aparece. Aí ele disse, não, a gente vai fechar assim, não sei o quê, mas é que eu tô... Provavelmente esse cliente não fecha, ele só está te enrolando. Uhum. Então, o ideal é que você arranque esse não desse cliente ou arranque as objeções, porque enquanto objeção ele tiver, ele ainda está dentro da sua esteira de produto. E aí é você que tem que identificar e como solucionar, né? Isso. E antes de finalizar, Everson, você pode botar a logo pra gente da Gabi, para mostrar que o lookzinho de hoje da Gabi, loja Gabi, ela tá de forma online. E o legal é que a loja da Gabi é para você, empreendedora, que quer chegar bem no ambiente de network, na sua própria empresa. Então já segue aí, loja Gabi Oficial. E se você falar que viu no podcast, ela tem uma condição especial para você. Ela monta também todo o look numa mala delivery que vai de acordo com o que você gosta, das cores da sua paleta também, se você já tem, direto na sua casa e você pode experimentar. E a gente tem que entender, muitas vezes, mulher acha que, vou comprar roupa, eu vou gastar. É ter peças boas, ser intencional e entender que aquilo ali vai comunicar algo que eu quero comunicar. Então, Gabi te ajuda a identificar o que você quer comunicar e qual é a peça ideal para você. Então, segue Gabi, loja Gabi Oficial, que ela tem o melhor look para você fechar o seu melhor negócio. Que incrível. Vende bem, Gabi? Muito bem. A gente vende o outro muito bem. E a gente consegue ver muito benefício no outro, né? E é uma delícia esse processo de indicação. Então, para poder finalizar a minha participação, quero te agradecer. Antes disso, a gente tem uma rotina aqui, que é um processo do podcast. Que delícia, adoro. Que você vai olhar na câmera e eu falo assim, você vai dar aquele, que a gente estava brincando aqui, aquele Chico Coach, mas aquela dica que você fala assim, poxa, se tivessem me falado isso sobre vendas ou sobre me posicionar, eu tenho certeza que eu estaria em um outro ambiente, um outro nível no meu negócio hoje. Então, resume aí tudo que você já aprendeu hoje não, né? Na sua vida, o que você pode contribuir com essas mulheres ali que acham que, eu não sei vender, eu não nasci para isso, mas eu tenho um bom produto. Qual é a solução desse problema? Primeira coisa, para com essa crença. Primeiro ponto, pare de falar que você não sabe vender. Vai aprender a vender, vai estudar. Você não vai aprender a vender do nada, não vai cair do céu para você um insight de vendas.
Você tem que investir em conhecimento de vendas. E deixa eu te falar uma coisa. Se você tem vários diplomas, fez não sei quantas universidades, graduação, pós-graduação, fez não sei quantos cursos, quantas mentorias, mas não estudar sobre vendas, você pode pegar todos esses seus diplomas e guardá-los. Porque eficiência nenhuma eles vão ter. Mesmo que você seja líder, mesmo que você coordene o seu time, é necessário, indispensável para o seu negócio, para o seu crescimento, você aprender a vender. Quando foi a última vez que você ouviu um podcast de vendas? Hoje, né, que você está aqui conversando com a gente, parabéns, já é o primeiro passo, mas quando foi a última vez que você pegou um livro, que você investiu no conhecimento sobre vendas? Tenha uma formação de vendas de forma especializada, diferenciada para o seu negócio, isso vai fazer toda a diferença. Pare de brincar de ser empresária. Comece a jogar o jogo de adultas, porque empresárias vendem, empresárias realizam sonhos, empresárias ganham dinheiro de forma honesta e íntegra. E pare de ter medo de falar o seu preço. Valorize a sua história, valorize o que você tem. Um beijo e muito obrigada, Lari. Que delícia! Muito bom! Adoro. Gente, eu quero comprar esse espaço. Eu acho que eu ornei com a decoração. Super combinei, Eu né? acho que super combinei com E é muito gostoso, né? microfone. Uhum. Eu achei uma delícia. Eu ficaria aqui horas conversando contigo, horas dando insights, treinamento. Amigo, acho que eu vou te contratar. Acho que você vai me ver aqui mais vezes. Eu acho que aqui vai ser meu ambiente também, né? Vai ter meu ambiente aqui também. Eu adorei isso aqui. E isso é mais legal, porque assim que a Vanessa chegou, já tem algumas coisas, eu acho que já vai sair por aqui, né, de novidade. Mais uma esteira de produtos de Vanessa, pensa. É, gente, vai nascer um novo produto de Van. Por quê? O tanto que é legal, que Vanessa estava falando que fez uma mentoria, né, o alto ticket, mais essa questão de quero transbordar, quero ajudar outras pessoas, e o podcast é um conteúdo que a gente fala mais denso, porque hoje, eu boto ali num stories, gravei só stories aqui de chamada. É legal, mas cadê a profundidade disso tudo, de entender sua história? Você realmente é boa? Será que vale a pena pagar pra Vanessa? Né? Com certeza, vale. E aí você consegue, quando você tem essa profundidade de entender de onde vem, realmente quais são as pessoas que eu já transformei. E isso, o podcast super ajuda a gente nesse conteúdo mais profundo. Sim. Então, muito obrigada pela sua Eu te presença, agradeço. por ter aceitado o convite e por também se colocar para jogo de uma forma muito intencional e inspirar muitas mulheres. Eu falo não só no Brasil, como no mundo. Amém! Obrigada, Lari. Obrigada. Isso. Obrigada pelo convite e é sucesso. Tamo junto, gente. A gente vai ter que, já vocês vão ver. Que aqui vai virar uma Conexão, empresa, menina, aquele- um grupo. Como é que Business, chama aquele... Corporação, como é que Uma é? corporação, várias empresas juntas. Vocês vão ver. Aguardem Sim. cenas do próximo E Vanessa, não capítulo. chegou a falar seu Instagram. Ah, sim, é Vanessa S. Prudêncio. Vanessa, letra S. Prudêncio, que é o meu sobrenome. Tá? Isso aí, já segue, pegue conteúdo com Vanessa e entenda o que ela pode agregar na sua empresa, que são muitas coisas, mas qual é a sua dor latente e vamos vender. E se tiver dúvidas, quiser conhecer um pouquinho mais sobre as minhas mentorias, tanto B2B quanto mentoria pessoal, para você aprender a se vender ou aprender a coordenar o seu time, eu tenho a solução para você. Pode ter certeza absoluta disso, que o nosso trabalho de vendas vai fazer toda a diferença aí no seu negócio. Me chama lá no direct, pode solicitar também o meu WhatsApp pessoal, que eu faço questão de conversar com você. Um abraço, gente. Muito obrigada. E fica por aqui mais um Pod Mais Mulher, podcast da empreendedora de sucesso. Porque, como a gente falou aqui, você precisa ouvir muito podcast ou assistir, ler livros, estar em treinamentos, porque primeiro tem algo que acontece que é a ambiência. Meu Deus, eu nem queria vender tanto. Vi, Vanessa, o que eu quero fazer? Vou vender. É igual eu, como criança, vendi o gin na minha casa. É sobre isso. Você vai vender o que você quiser dentro da sua casa, porque você vê conteúdo que te inspira, que te atrai e te extrai o seu melhor. Então, fique ligadinho nos próximos podcasts também, porque vão ter mulheres de sucesso te ajudando a crescer, te empoderar, entender que mesmo no ambiente que você está hoje, ninguém acredita em você, pode ter certeza que a gente acredita. Você só está no ambiente errado. Vem se conectar com a gente, já segue nossa rede social e vem vender você também.